Olá, você está no canal Ensino Religioso na BNCC? Meu nome é Tassiana Brasil e hoje nós vamos falar sobre ética na pandemia. Pois bem, antes da gente falar sobre ética, é necessário a gente relembrar alguns conceitos, como por exemplo, o que são valores, o que é moral e o que é ética. Então vamos relembrar. Valores são princípios que consideramos importantes e nos orientam em busca do bem. O que são exemplos de valores? Por exemplo, o amor é um valor. Então, às vezes, você não está com vontade de fazer uma coisa, mas por amar alguém você faz. Às vezes você não está com um pingo de vontade de varrer a casa, mas para ajudar a sua mãe, porque você ama a sua mãe, você vai lá e varre a casa. Ou às vezes é aquela cremosa que mexe com o seu coração e você não está com um pingo de vontade de sair de casa, mas você sai de casa, veste a melhor roupa, toma um banho, fica bonitão e vai ver a sua cremosa. Tá chovendo, não tem importância, tá quente, não tem importância, porque o seu coração te diz que é melhor você ir lá ver ela. Da mesma forma, nós podemos falar, por exemplo, na paz. Às vezes, você tem vontade de brigar com alguém que está te enchendo a paciência, mas você pensa assim, é melhor eu relevar isso, porque é preferível eu perdoar isso aqui nesse momento, do que eu criar uma briga, uma confusão, depois fica todo mundo triste, todo mundo chateado. Então, vou fazer de conta que eu não vi, e é melhor do que ter a briga. Um outro exemplo de valores, por exemplo, tem gente que coloca o dinheiro em primeiro lugar, o que é uma coisa bem questionável, porque vocês já ouviram falar aquele ditado assim que dinheiro não traz felicidade? O dinheiro em si, ele não faz nada. A forma como você usa o dinheiro é que pode realmente tornar esse valor positivo ou negativo, mas tem muita gente que faz tudo por dinheiro. Bom, citei aqui alguns exemplos de valores. E o que é moral? Moral é a avaliação de nosso comportamento como certo ou errado. Os nossos valores, eles nos ajudam muitas vezes a formular o que são os nossos princípios morais. Então, por exemplo, uma pessoa que coloca o amor acima do dinheiro. Então, se você virar para a pessoa e falar assim, olha, você vai casar com um multimilionário árabe que chegou aí, um sheik árabe, tem não sei quantos poços de petróleo, mas assim, você nem conhece ele. Aí você vai por causa do dinheiro? Ou você pensa assim, não, eu gostaria de viver a minha vida do lado de alguém que eu amo. E esse dilema, ele vai ser respondido pelos seus valores. A sua moralidade vai te falar se você deve ou não deve ir, baseado nos seus valores. O que é mais importante para você? Dinheiro ou amor? Onde que está a sua felicidade nessa história? Então, a moral, ela nos avalia, ela nos fala o tempo inteiro, olha, esse comportamento está certo ou ele está errado? Por que eu não vou entrar com sapato sujo na casa que minha mãe acabou de limpar? Justamente por isso, porque a minha moral vai falar assim, olha, você não devia fazer isso, sua mãe cuida de você, limpa a casa para você, cozinha, lava, passa, e você vai sujar o que ela arrumou? Então, a sua moral que te fala se você deve ou não deve entrar com aquele sapato sujo em casa. E aí, a ética, o que é ética? A ética reflete sobre a moral e busca entender por que se deve agir de uma forma ou de outra. Então, quando nós falamos da ética, ela já é uma reflexão. A moral, ela é uma coisa mais instintiva, porque mesmo que a gente não pare para pensar quais são os nossos valores, mas eles estão o tempo inteiro nos ajudando a fazer escolhas. A ética não. A ética já é uma coisa que você reflete. Por exemplo, você sabe que você não deve pisar com o sapato sujo no chão que sua mãe acabou de limpar. Mas suponhamos que tem alguém gritando por socorro. O que é mais importante? Você preservar o chão limpo ou você socorrer a pessoa que está pedindo socorro? Ética é a reflexão. Ela vai te fazer pensar, olha, eu sujo o chão, mas eu ajudo a pessoa que está pedindo socorro. Ou então, em algumas situações,
você tem que fazer uma escolha. A ética sempre vai te ajudar a pensar no que vai ser melhor para você fazer naquele momento. Vamos continuar. No momento nós estamos vivendo no Brasil e no mundo uma situação muito particular, que é a pandemia. E aí eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre esses desafios éticos que são próprios da pandemia. O que é certo e o que é errado, quais são os valores que nos orientam nesse momento. Então vamos lá. Em primeiro lugar, qual que é o valor que deve nos guiar? Todo mundo sabe o que está acontecendo. Nós estamos no meio de uma pandemia. Até o momento, hoje, nós estamos no mês de abril de 2021. Até o momento já morreram mais de 350 mil brasileiros. A grande maioria das cidades está com a sua lotação hospitalar no máximo, e a lotação também das UTIs, o que é muito mais grave. E aí, nesse momento, a gente para e pensa, o que é certo a ser feito? Qual valor deve nos guiar? No momento, apesar desse contexto difícil, nós temos várias pessoas que estão se reunindo para fazer festa. Nós temos muita gente que está fazendo baile. Nós temos muita gente que está comemorando o aniversário, chamando todos os amigos. Nós temos muita gente que está lotando a casa, está lotando o baile, está se aglomerando sem necessidade. E nós temos pessoas também que precisam aglomerar por causa de trabalho ou por causa da própria saúde, que precisam ir para o hospital, que está lá lotado de gente contaminada, mas precisa ir porque teve algum problema de saúde. E aí, a primeira coisa que a gente tem que pensar nesse momento de pandemia: que valor que eu devo respeitar primeiro? O que é mais importante para mim? A vida ou a diversão? Tem muita gente que vai falar, vamos divertir, a vida deixa para lá. Só que o problema é que a vida que você está colocando em risco não é só a sua. É a sua e a da sua avó que mora com você. É a sua e da sua mãe e do seu pai que estão acreditando que sair para trabalhar e que você vai se preservar, mas não, você saiu, foi pro baile, beijou loucamente, beijou gente contaminada sem saber e chegou em casa trazendo o vírus para contaminar quem estava tendo cuidado. Quem precisa de sair por causa de trabalho, quem precisa de sair por motivos justos. Então, quando nós falamos sobre ética na pandemia, a primeira coisa que nós devemos pensar é: qual valor nos guia? É a vida ou é o momento ali, a diversão, a coisa daquele instante? E a vida, quando eu falo vida, não é só a nossa. É a nossa, das pessoas que nós amamos, das pessoas que nós convivemos. Vamos continuar. O que é moralmente aceitável? Pois é. Eu acabei de falar com vocês que a vida é o valor mais importante. Mas nesse momento nós temos aqui grandes dúvidas, como por exemplo, ficar em casa ou trabalhar, dependendo da situação. Nós temos um número muito grande de pessoas que trabalham por conta própria, que trabalham no comércio, que trabalham em contextos em que, se a pessoa não trabalhar naquele dia, ela não recebe no final do dia. E aí, mesmo que você não viva dessa forma, mesmo que a sua situação financeira seja mais confortável, ou mesmo que você ainda não tenha se preocupado sobre como que seus pais, ou seus avós, ou tios fazem para sustentar a família, mas nós temos uma situação em que muita gente não sabe como vai sustentar a família da agora por diante por causa da dificuldade de sair para trabalhar em meio à pandemia. E aí nós ficamos num dilema, porque por um lado seria ideal que ninguém saísse de casa até que essa pandemia fosse controlada. Mas nós também reconhecemos que as pessoas precisam trabalhar e precisam trazer o seu sustento para casa. O que é moralmente aceitável nesse momento? O que as pessoas deveriam fazer? Como que as pessoas deveriam procurar uma solução para esse problema? E esse é um dilema realmente muito sério. E para resolver esse dilema, nós precisamos da ética, porque a moral sozinha, ela não resolve isso. A moral diz que todo mundo deve trabalhar, porque se você quer ter o seu sustento, você deve trabalhar por isso. Mas, nesse momento, será que todo mundo pode sair de casa?
E aí nós já saímos do campo da moral e entramos no campo da ética, que é entre o possível e o desejável. O que seria desejável? Seria desejável que todos estivéssemos em casa, aguardando o momento em que fosse avisado, olha, está na hora de você vir tomar a sua vacina. Então nós iríamos ao posto de saúde, tomaríamos a nossa vacina, voltaríamos e continuaríamos em isolamento até aquela vacina fazer efeito. E aí depois a gente poderia voltar à vida normal, aos poucos, para respeitar o tempo também dessa vacina fazer efeito nas outras pessoas. O problema é que isso não foi possível. Até o momento, nem todo mundo teve acesso à vacina, só as pessoas mais idosas e trabalhadores da saúde. O mundo inteiro tem uma crise de desabastecimento de vacina. É muita vacina para fazer ao mesmo tempo, não vão conseguir. Vai demorar. Então, seria o ideal que todos tivessem essa condição. Mas muitos precisam de dinheiro para poder se sustentar e precisam estar trabalhando. Muitos precisam trabalhar porque são trabalhadores de serviços essenciais. Por exemplo, o pessoal da saúde. Já pensou se o médico vira e fala assim, tá morrendo muita gente, eu vou sair de casa? Não, não dá, né? Trabalhadores da área de alimentação, supermercados, indústria que faz as coisas que nós usamos na nossa casa hoje em dia. Então, o ideal seria que todo mundo pudesse se preservar até a vacina ficar pronta, todo mundo ser vacinado, todo mundo voltar à vida normal. Mas nós sabemos que isso não é possível. Então, dentro do que é possível fazer, a ética nos ajuda a refletir. Olha, eu não posso prover vacina para todo mundo, mas eu posso me preservar. Então, quando eu sair, eu vou sair de máscara, mesmo que eu saiba que eu não estou contaminado, mas eu vou evitar me contaminar, eu vou evitar contaminar outras pessoas, que muita gente é assintomático e não sabe que está contaminado. Eu vou usar álcool em gel, vou limpar as minhas mãos com frequência, porque isso também ajuda as pessoas a não se contaminarem. E eu vou evitar aglomerações desnecessárias, como, por exemplo, um baile nessa altura do campeonato, não é mesmo? Então, a ética nos ajuda a pensar o que é possível fazer mediante o desafio que nós estamos vivendo no momento. Hoje, eu quero deixar um desafio para vocês. Eu quero que você reflita e comente aqui embaixo para a gente o que é importante para você nesse momento. O que você gostaria, mas você vai deixar de fazer para preservar a sua própria vida e a vida das pessoas que você ama e que convivem com você. Comenta aqui pra gente, o desafio é esse. Pense naquilo que você pode renunciar para preservar a sua própria vida e a vida das pessoas ao seu redor. Por hoje é só, um abraço, até a nossa próxima aula. Curta, compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, porque isso ajuda bastante o nosso trabalho. Um abraço e até mais!